Olá, tudo bem? É sempre um prazer a gente estar de novo juntos e eu quero agradecer o convite amoroso sempre do Servir Luz, da equipe, da Marli. E hoje o tema que nos foi proposto foi Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Antes de começarmos, eu quero fazer um esclarecimento que, devido à extensão do assunto e da sua complexidade, nós não teremos tempo de abordá-lo profundamente como gostaríamos, mas sim faremos uma análise do porquê somos considerados Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, eu quero que vocês se sintam bastante estimulados a posteriormente estudarem o assunto e, se possível, eu sugiro que leiam a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier na década de 30 pelo espírito de Humberto Campos. Bom, eu vou compartilhar uma tela para a gente começar a conversar, porque realmente é um assunto bastante interessante que vai nos ajudar muito no entendimento da nossa pátria. Primeiro, eu quero exaltar, né, o nosso país. Então, do verde das nossas matas, do amarelo do ouro, do azul dos mares, o Brasil da grande biodiversidade, abrigando em torno de 20% de todas as espécies vegetais e animais do planeta Terra, o Brasil imponente, que serviu por muito tempo realezas e nobrezas do mundo inteiro. O Brasil que conquistou a sua liberdade, o seu desenvolvimento e a sua autonomia. Este é o nosso país. Essa é a nossa pátria, amada Mãe Gentil. E aí vamos entender o porquê ela é considerada, para nós espíritas, a pátria do Evangelho, do Cristo. Bom, inicialmente nós vamos fazer aqui uma retrospectiva. Então, no Ocidente, na Idade Média, então nos tempos medievais, a humanidade ela vivia uma imersa numa atmosfera de guerras, de conquistas, de vaidade, de orgulho, de arrogância, de egoísmo, de crueldade, né? Grande parte das vezes, uma crueldade feita em nome de Deus, como as cruzadas. Então, nós estávamos numa época de vida de uma decadência social, de uma decadência de todos os valores humanos virtuosos que deveríamos desenvolver entre nós. Então, desde que o Cristo partiu para a pátria espiritual após o seu desencarne, pouco a pouco nós fomos nos afastando da pureza doutrinária, da pureza da fé que Jesus nos traz com a lei de amor. E nessa época, então, em que nós estávamos, vamos colocar assim, imersos nesta atmosfera negra, escura, no nosso planeta, da nossa sociedade, no continente europeu, Jesus resolve vir à Terra. E ele resolve, nesta imersão que ele vem fazer entre nós, ele vem com seus olhos misericordiosos e luminosos para avaliar como nós estávamos e em que situação o planeta se encontrava. E, infelizmente, quando ele aqui chega, ele nos percebe nesta onda, né? nesta massa de impenitência, de orgulho, de ingratidão e de egoísmo. E ele convida, junto com seus prepostos que aqui vieram, não é? Junto com ele, que fizeram esta caminhada até aqui,
do plano espiritual até o orbe do planeta Terra para avaliá-lo, ele vem com Eliu. Eliu é aquele preposto de Jesus que é o embaixador do planeta Terra. E ao conversar com Eliu, ele então é informado por este irmão luminoso, com o seu coração profundamente entristecido, com o seu coração profundamente dolorido. Ele traz ao Cristo as notícias da iniquidade, as notícias da crueldade, as notícias do esquecimento da lei de amor que Jesus nos trouxe com a sua passagem entre nós. E Jesus, então, junto com Eliu, vão fazendo uma avaliação de tudo que foi realizado até ali e foram valorizando amorosamente cada passo que a humanidade havia dado até então. Então, vêm ambos valorizar a Grécia, a civilização greco-romana do passado, berço de toda a civilização do Ocidente. A partir desses dois grandes povos, nós nos reconhecemos, né, aqui nesse planeta e trazemos todo o início, os primórdios da nossa religiosidade, dos nossos princípios morais, dos nossos princípios éticos, que ainda muito primitivos foram sendo desenvolvidos, culminando com a vinda do nosso mestre entre nós. Então, precedido por todos os profetas anteriores, precedido por todos aqueles que trouxeram a mensagem de Deus para nós, e esses, então, foram os dois grandes povos, as duas grandes escolas que trazem para nós o entendimento inicial, né, das leis de Deus. Posteriormente, bem posteriormente, eles também avaliam a importância de outros povos. E aqui a gente vai citar a importância de Espanha e Portugal, que com a sua característica desbravadora e contando ambos os países com escolas marítimas extremamente desenvolvidas, são levadas esses dois povos, esses dois países, a buscarem novos lugares, novos países, né? Na época ainda não eram conhecidos assim, mas novos povos, e a fazerem incursões marítimas para aumentarem as suas expansões territoriais, aumentarem o seu poderio e também com isso, foram desenvolvendo uma rota de comércio entre os povos, eles foram levando, consequentemente, um desenvolvimento para outros povos, o conhecimento para outros povos, movidos pela intenção e pela necessidade de crescerem na sua hegemonia, no seu poderio. Mas tudo isso levou a uma expansão marítima do mundo daquela época. Vamos, então, também, bem futuramente, valorizar a Inglaterra e a França como dois países que nos trouxeram avanços tecnológicos e científicos dos mais significativos. Porém, todos estes povos, todas estas culturas, todos estes países que foram aqui citados, em seus tempos, em suas épocas, na história da humanidade, trazem como uma característica comum a intenção de busca pelo poder, a intenção e o resultado, né? Então, a ação e a reação do progresso que eles nos trazem nas expressões materialistas.
Então, foram grandes conquistas que permitiram o desenvolvimento da humanidade e a facilitação de tudo aquilo que hoje nós conhecemos, né? Então, um valor inestimável filosófico, tecnológico, científico, mas como expressões materialistas, vamos entender que no cerne disso está a característica de serem transitórias e estimularem profundamente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, neste entendimento desta conversa lá atrás entre Jesus e Eliú, eles entendem que há necessidade de transferir a semente do evangelho cristão, da pureza da fé, do amor e da caridade, da justiça divina para outras terras. Porque ali, esta ideia, esta semente, esta árvore que foi plantada por todos que precederam a Jesus e depois com a vinda de Jesus entre nós, e aqueles que arduamente lutaram pela pureza da lei de amor depois da partida de Jesus, havia sido corrompida, essa planta não se desenvolvia mais. Então, havia necessidade de transpor esta semente. E então eles decidem que vão transportar esta semente. Eliú mostra a Jesus que havia um continente ainda primitivo, não é? Que não tinha sido corrompido na sua condição espiritual, moral. E aí eles decidem transportar esta semente do Evangelho do Cristo, da fé em Deus, nosso Pai Criador, da justiça divina, para o continente sul-americano. E eles, então, escolhem o nosso país, que tem, na sua formação geográfica, uma extensão imensa e uma forma que lembra um coração. Com esta vinda da semente para cá, para o continente sul-americano, para as terras brasileiras, eles então buscam a expressão imortal na vida do espírito. Eles trazem um pensamento novo, sem as ideias de separativismo que estavam totalmente intrínsecas entre os povos do continente europeu. Era guerra em cima de guerra, um tentando conquistar as terras do outro, ter mais poder do que o outro, matar o seu próximo. Então, aqui nós teríamos um pensamento novo, não teríamos essa ideia separatista, e seríamos, então, inundados em todos os nossos campos das atividades humanas com uma nova luz. E a partir desta semente, ao eclodir desta semente, desta árvore, não é? Nós seríamos, então, a possibilidade do celeiro de luz para o resto do planeta. Então, com este entendimento, com este acordo entre esses espíritos maravilhosos, iluminados, Eliú, o nosso embaixador, amorosa e humildemente, ele se faz no corpo de carne e ele vem entre nós com o objetivo de, a partir de sua vinda, influenciar a descoberta das terras brasileiras e toda esse transporte da ideia cristã, da fé cristã, da semente do Cristo para as nossas dependências, para os nossos domínios territoriais. E ele então encarna em Portugal no período de 1394 a 1460 e se torna o heróico infante Henrique de Sagres, exímio navegador, e que, através do desenvolvimento, então, da navegação portuguesa, com seu incentivo e com a sua influência sobre os reis da época, ele, então, vai permitindo progressivamente que nós, em 1500, fôssemos
descobertos em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral e toda o seu conjunto de navegadores, né, que compunham a sua fragata e o grupo que aqui se encontrava. E aqui chegando, eles encontram esta terra já ocupada pelos primitivos do local e trazem para ela a cruz do Cristo pela primeira vez. É importante que a gente ressalte que o Brasil tem como protetor um anjo chamado Ismael. Ismael é um espírito de altíssima envergadura e ele é tão maravilhoso, tão iluminado, que ele tem contato direto com o Cristo. Então, à frente da formação e consolidação da nação brasileira, sob a influência direta de Jesus Cristo e do nosso embaixador do planeta Eliu, Ismael, que é o padrinho, que é o protetor, que é o responsável pelo Brasil, traz todo um desenvolvimento histórico de fatos diretamente influenciados pelo alto. Todos os fatos que eu cito aqui abaixo, então, desde o descobrimento do Brasil, passando pela Inconfidência Mineira, passando pela independência do Brasil e pela proclamação da República, todos os fatos, até a proclamação da República do nosso país, são diretamente influenciados por Ismael, que está ligado a Eliu e, consequentemente, ligado às ordens de Jesus. Nenhum fato político, nenhum acontecimento que tenha se desdobrado entre nós, de todos aqueles que foram convocados como missionários do Cristo para trazerem a semente da sua lei para a nossa terra, Brasil, nenhum aqui nascido foi por acaso, porque nada é por acaso. Mas até a proclamação da República, todos estes fatos desdobrados, que eu não terei tempo de descrevê-los minuciosamente aqui, foram diretamente influenciados pela espiritualidade superior. A partir da proclamação da República, nós não fomos abandonados, não. Nós somos influenciados continuamente, não da forma direta como o fomos até a proclamação da República. Nós somos influenciados pelo jornalismo, nós somos influenciados pelos ministros, nós somos influenciados, aqueles homens de poder, por suas esposas, por suas famílias, pela mídia, mas também somos influenciados pelos emissários espirituais, da espiritualidade superior, que nos ilumina, que nos intui e que vão nos levando progressivamente para a missão que o nosso país assumiu com Jesus, com Eliu e com Ismael, que realizaria aqui neste planeta. Então, em função disto, enquanto outros países se fragmentavam nas guerras, na destruição, na conquista de uns com os outros, o Brasil permanece com o seu coração geográfico, com a sua extensão geográfica enorme, continental, íntegro, completo, porque realmente esta era uma preocupação de Jesus, já que a sua intenção era arrebanhar toda a população que pudesse e que deveria estar envolvida com o lema Deus, Cristo e caridade. Então, todos aqueles que estavam e estão envolvidos com este compromisso de sermos fiéis a Deus, nosso Pai Criador, sermos fiéis à lei de amor de Cristo Jesus e, consequentemente, a prática do amor e da caridade, fomos convidados a estarmos aqui, não por acaso.
Nós aceitamos o convite. Quem somos nós, então? Os que formamos a raça brasileira, que formamos o povo brasileiro. Somos formados por aqueles que criteriosamente, minuciosamente, amorosamente foram sendo levados para cá, cada um com uma característica para formar a nossa afinidade de sentimentos, a nossa espontaneidade afetiva e a nossa forma de ser. Então, nós vamos começar pelos degredados do continente europeu, aqueles que perderam seus lares, aqueles que não condiziam com a norma vigente dos seus países e que foram deportados, que foram enviados para o novo continente primitivo, sem conforto, como um castigo do degredo, ou aqueles posteriormente nobres e responsáveis, né? Responsáveis por toda essa transmissão do poder da coroa portuguesa para as nossas terras. E em função dessa característica da grande maioria ter sido degradada para cá, com uma promessa do Eldorado das terras brasileiras, com a promessa de serem desbravadores e aqui terem novas oportunidades que não teriam mais no continente europeu, eles vêm sedentos da justiça divina. Então, essa é a primeira característica que forma o povo brasileiro, a sede de justiça divina, não a justiça dos homens, mas a justiça divina, aquela justiça que entende a razão das provas atuais e das provas que, se nós não encontramos a razão nesta vida, nesta oportunidade reencarnatória, nós entendemos que a justiça de amor de Deus guarda no nosso passado as razões das nossas provas atuais. Então, somos este povo que traz em nós a justiça divina naturalmente. Somos também formados, lá no nosso início, pelos índios, que eram os moradores primitivos do nosso continente, do nosso país, né? E os índios, por serem primitivos, eles eram aqueles dotados da simplicidade de coração, preservados do orgulho, preservados do egoísmo, preservados da vaidade, preservados de todos os sentimentos que animam a nossa animosidade, a nossa crueldade, a nossa necessidade de nos colocarmos acima do nosso próximo. Então, os índios nos trazem essa humildade do espírito, essa simplicidade de sermos, não é? Os negros que foram trazidos cruelmente para nós, mas também sob a égide da necessidade de aqui virem, sob o comando da luz dos espíritos superiores, os negros que foram fundamentais pela sua organização física, pela sua complexão física, pela sua fortaleza muscular, e que nos permitiram abrir as nossas matas, que nos permitiram instalar as vilas, as benfeitorias, que nos permitiram plantar, que nos permitiram tudo isso, e que nos trazem com a característica da sua escravatura, do seu sequestro em relação ao seu continente africano, as suas famílias, as suas histórias que foram roubadas, nos trazem as lições de humildade, de resignação, de tristeza, e que com isto imunizaram todos os excessos do imperialismo e do orgulho que vieram com os brancos, que vieram com a coroa portuguesa, que vieram com os capitães portugueses, que vieram com as
fragatas portuguesas, com as expedições portuguesas para cá, e dotaram o povo brasileiro dos sentimentos de fraternidade, de ternura e de perdão, de aceitação. Além disso, todos ao mesmo tempo, então é uma sequência somente didática, mas não que um seja mais importante do que o outro, também somos formados pelos missionários que aqui estiveram e que vieram com a coroa portuguesa. Para quê? Para que o alicerce espiritual fosse edificado sobre uma rocha firme, de modo que, com o passar dos anos, não houvesse uma fragmentação do país, que não houvesse uma ruptura, um desmantelamento de tudo aquilo que se programava para a pátria brasileira. Então, nós temos a sede de justiça, nós temos a simplicidade, nós temos a humildade, nós temos o perdão, a capacidade de aceitação, de adaptação, e temos a fé, que foram todos trazidos, e entre as nossas miscigenações foram sendo transportados para todos nós, brasileiros, que somos uma mistura de todos estes irmãos que nos formam o nosso sangue misto, maravilhoso. Além deles, também recebemos influências dos nossos imigrantes, naturalmente. Então, progressivamente, nós fomos sendo enxertados com novas culturas. E eu vou destacar 3 imigrantes que foram bastante importantes para nós. Inicialmente, os franceses, ainda no século XVI, então, na metade do século, mais ou menos 1550, que, encantados com a beleza da Baía de Guanabara, estabeleceram uma feitoria aqui, no Rio de Janeiro, com Villegayon, e trouxeram com eles também uma semente de fortalecimento da religiosidade e da honestidade. Ficaram pouco conosco, ficaram em torno de 3 anos, e após esses 3 anos, Mendes Sá expulsa os franceses da costa brasileira e do Rio de Janeiro. Depois, por pouco tempo, nós recebemos também uma influência dos espanhóis. Os espanhóis, por que os espanhóis? Porque nós sabemos que Portugal ficou sob a direção da Espanha por um período. Então, entre 1580 e 1640, nós recebemos essa influência indireta da Espanha, mas que foi desestimulando a colonização das terras brasileiras. Porém, né, graças a Deus, esta influência ela acabou, ela foi desfeita, e nós voltamos ao domínio de Portugal diretamente. E também os holandeses, já no século XVII, em 1637, que aportaram a costa do Nordeste, em Pernambuco, e através do seu general, Maurício de Nassau, os holandeses trazem, influenciados pelo plano espiritual, eles são trazidos à costa pernambucana, com a intenção de quê? De desenvolver os primórdios, os germes do amor, do respeito, da tolerância e da liberdade. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. E assim, sob o seu domínio, naquela região, os escravos que lidavam com eles foram tornados livres à sua sombra, servindo a sua bandeira. Os índios que encontravam no coração do estado de Pernambuco eram apoiados como irmãos. Então, eles recebem todos um apoio nobre, um apoio de amizade, de lealdade, e eles constroem ali, naquele novo núcleo, um novo clarão de justiça no caminho a seguir. Então, vejam,
meus irmãos? Por que que às vezes a gente fala assim, gente, não é possível que esse povo não pegue em arma, não lute, não faça. Graças a Deus não pega. Graças a Deus que nós fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para pegarmos em armas, nós fomos feitos para o amor. Nós fomos feitos para a paz, para a harmonia, para a fé, para a caridade, para a vivência do amor e da paz. E a partir de nós, através do nosso exemplo, nós irmos espalhando essa atitude de amor por onde passamos, não é? E depois, futuramente, e ainda hoje, progressivamente, fomos recebendo novos enxertos, novas sementes de povos do mundo inteiro. Eu vou citar alguns aqui, e eu peço desculpa àqueles que eu não cite, mas o meu respeito, amor e gratidão a todos os nossos imigrantes, né? Então, eu vou citar os próprios portugueses, os italianos, os alemães, os japoneses, os poloneses, os russos, os sírio-libaneses, tantos judeus. Enfim, meus irmãos, nós temos aqui um pedacinho de cada parte do mundo. E não é à toa, não é à toa. Isso foi desenhado pelo Cristo, acordado entre o Cristo e seus prepostos responsáveis por nós. Então, nós somos este povo formado por diversas cores, por diversos sabores, por diversos costumes, por um pouco de cada língua abrasileirada e adaptada no nosso português maravilhoso, por diversos hábitos, por ideias mais libertadoras, mais pacíficas. E assim, nós somos aquele país que tem os braços abertos para todos os povos que aqui quiserem chegar. Nós somos aquele país que, como celeiro do mundo, com suas riquezas, com seu ouro, com suas pedras preciosas, com sua fauna, com sua flora, com tudo aquilo que nós começamos a nossa conversa, atraímos aqueles que vêm, a princípio, com a intenção de enriquecimento, com a intenção de terem uma vida mais confortável, mais fácil, e quando aqui chegam, se encantam com a nossa terra, se encantam com o nosso povo e resolvem aqui fazer morada e nos trazer a sua contribuição. Então, entendendo este contexto, Jesus faz cumprir a promessa que fez junto com Eliú, que derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XXI e dos séculos por vindouros, do século XX, desculpa, que começaram, né? No século XXI, as profundas transformações em busca da regeneração, e do século XXI, onde nós já nos encontramos, né? Então, todos esses fatores foram sendo paralelamente trabalhados nas nossas terras, enquanto lá no continente europeu nós víamos uma onda de materialismo que no século XVI, no século XVII, no século XVIII foram tomando vulto entre aquelas nações e foram se afastando cada vez mais do amor de Deus, do amor, do entendimento da lei de amor. E aí o materialismo, no auge em que se encontrava dos grandes pensadores materialistas, como René Descartes, por exemplo, ele traz, então, um momento propício, porque havia uma sede entre aqueles que ali estavam de uma reconexão com Deus, de uma reconexão com a parte da fé que anima a todos os homens. E aí, lá no plano espiritual, numa assembleia presidida
pelos corações misericordiosos de Jesus e de todos aqueles que, junto com ele, fazem parte desse grande conclave amoroso que nos rege, foi destacado um dos seus grandes discípulos para vir à Terra com a tarefa de organizar, de compilar os ensinamentos que seriam revelados e trazer à tona, refrescar, relembrar Jesus na sua pureza, na pureza do seu amor, na pureza da sua mensagem trazida para nós e esquecida pelos homens. Então, assim, Allan Kardec nasce entre nós em outubro de 1804, na França, em Lyon. Kardec, então, começa a sua trajetória, e nós sabemos, né, que ele vai fazer toda a codificação da doutrina espírita paralelamente ao que acontece no continente europeu, com a eclosão do espiritismo e com as verdades vindas do mundo espiritual, não mais por um profeta, mas pelos espíritos superiores que trazem a todos os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver as verdades do Cristo, tornando possível o entendimento da mensagem do nosso Jesus Cristo, do nosso caminho, da nossa verdade. Kardec desenvolve, então, todo o seu trabalho no continente europeu e, em 1831, nas terras brasileiras, em 29 de agosto, nasce entre nós Adolfo Bezerra de Menezes, um grande discípulo de Ismael, que veio com a missão determinada por Ismael Elio e Jesus, né? Com a missão de trazer para nós e desenvolver entre nós a semente doutrinária do Espiritismo. Então, por volta de 1883, uma pleiade de médiuns, curadores notáveis pela sua abnegação, iniciam no Rio de Janeiro seu apostolado também. E então os núcleos espíritas do país se fazem presentes, não é? Na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro, etc. E nós estávamos assim como que pulverizados, distantes, até em função das dificuldades de se comunicar, né? De nos comunicarmos da época. E isso nos traz um enfraquecimento. E aí a sociedade espírita daquela época entende a necessidade de haver uma agregação, de haver um núcleo coeso, porque teríamos mais força, porque teríamos mais capacidade de difundirmos a doutrina espírita. E nisto, Bezerra de Menezes assume o comando da Federação, da Sociedade Espírita da época, né, que ainda não era a Federação Espírita Brasileira, mas da Sociedade Espírita daquela época, com o compromisso de harmonizar e com a sua prudência, com a sua discrição, Bezerra, então, une todos os grupos num só, para conduzi-los suavemente à sombra da bandeira do grande emissário de Jesus. Bezerra de Menezes, em 1895, é eleito por Ismael o responsável por todos os trabalhos espirituais do Brasil, por toda a condução espiritual da nossa pátria. Então, ele é o nosso padrinho direto, né? E seguindo, então, em 15 de novembro de 1889, o nosso país tem a sua república proclamada. E a partir da proclamação da república,
em que nós iniciamos uma outra fase da história do país, Ismael vem reafirmar no seio dos ambientes espíritas a necessidade da obra evangélica, favorecendo o fortalecimento da doutrina de tolerância, de amor, de piedade e de perdão que nós aprendemos através do nosso Mestre Jesus. E, não por acaso, Bezerra à frente destes trabalhos. Então, em 1884, é fundada a Federação Espírita Brasileira, unindo os grupos espíritas da época e coordenando toda a sua formação doutrinária, as orientações a serem distribuídas e de uma forma uniforme para todos nós espíritas do país. Então, Bezerra, nosso presidente da época, foi sequenciado por inúmeros outros, como nós sabemos, obviamente. Em 1949, deu-se o Pacto Áureo com a unificação da família espírita brasileira, e, posteriormente, a Caravana da Fraternidade, em 1954, com os objetivos de maior união entre nós espíritas, propaganda do espiritismo, incentivo das obras assistenciais, conforme a orientação espírita e ambientação doutrinária nos lares. Não por acaso, vemos a mediunidade maravilhosa deste outro missionário que recebemos em nossas terras, Francisco Cândido Xavier, que, através da sua mediunidade de luz e de missão, junto a Emmanuel, seu mentor, nos trazem, desde a sua mais tenra idade, obras maravilhosas com o continuar dos conhecimentos compilados na base espírita por Kardec. Então, Chico traz para nós todo um desenvolvimento de novos conhecimentos, né? A partir dos pilares kardecianos. E a partir de Chico, tantos outros médiuns maravilhosos entre nós, como Divaldo Franco, como Irmã Dulce, que não espírita, mas que entre nós missionária maravilhosa, enfim, tantos outros que trabalham, doutora Marlene Nobre, entre tantos que estão aqui conosco. Olhem que pátria abençoada e maravilhosa. É ou não é verdade? Não é motivo de um orgulho positivo, de uma gratidão a Deus? Aqui eu trouxe um artigo da revista O Reformador, que foi publicado em novembro de 1934, escrito por Leopoldo Machado. Nós temos uma casa aqui em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, né? Que é o Centro Espírita Leopoldo Machado. E neste artigo, Leopoldo Machado fala sobre a terra brasileira e ele exalta as condições de pacificação, de pacifismo, de mansuetude, de amorosidade do povo brasileiro, de justiça, de perdão, de humildade que está dentro dos nossos corações. E ele nos convida a nos lembrarmos que não por acaso o nosso primeiro nome foi Terra de Santa Cruz. Por que de Santa Cruz? Para que nós possamos nos lembrar da cruz do Cristo, que é a nossa verdade, que é o nosso caminho a seguir, que é o nosso exemplo, mas não a cruz do sofrimento. Ele nos traz a lembrança de que é a cruz dos nossos compromissos assumidos. Nós assumimos o compromisso de aqui estarmos e de agirmos para que toda a lei de Deus e que toda a lei de amor e caridade, de amor, justiça e caridade, como lei natural divina, sejam a realidade da nossa pátria. Então, que nós possamos honrar Jesus, que nós possamos honrar a sua vinda entre nós e a sua mensagem de amor.
Então, o Brasil está cheio de novas ideias sempre, refletindo a paisagem dos séculos que vão progressivamente se sucedendo. E cabe a nós, bons operários do Evangelho, concentrarmos as nossas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, iniciando por cada um de nós, pessoalmente, e sendo semeadores destas ideias espíritas, destas verdades, não ideias, destas verdades da vida após a morte, destas verdades do amor incondicional desse Pai amoroso que nos criou. Então, todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais elevadas que se afigurem, são humanas, são perecíveis e transitórias. Só é legítimo o ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, mas que nós podemos trazer boa parte dele para cá, quando vivemos o amor, buscamos a vivência da paz e da harmonia. Então, só com esse entendimento, com esse ideal cristão, poderemos, com a nossa esperança e o nosso exemplo, espiritualizarmos o ser humano, espalhando com os nossos trabalhos e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro, mas da sociedade atual, porque é esse o momento que somos convidados a agir. Então, nós vimos nesse estudo, e sempre, em tudo aquilo que ouvimos, que estudamos, que participamos, tantas lives, tantos estudos, tantos livros, tantos filmes, tantas músicas, enfim, que o poder é transitório, que as paixões, elas incendeiam os indivíduos e pouco é o que sabemos. E por essa razão, nós devemos parar de falar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci nesse lugar? Eu quero ir embora. Eu não tenho nada a ver com isso aqui, não. Temos sim, meus irmãos. E tudo o que acontece tem um propósito. E tudo o que acontece tem a guia, tem o comando, tem o controle, tem a bênção dos espíritos ligados a nós, iluminados pela luz do amor de Jesus, nos guiando neste caminho. Então, é por essa razão que nós devemos ter muita humildade, a fim de podermos trilhar o caminho da felicidade, que nos conduzirá ao Cristo e à caridade. Conhecendo, então, essa grande verdade, que nós possamos suplicar a Jesus, se digne a derramar sobre nós o orvalho do seu amor. Nós que ainda rastejamos na nossa prepotência, na nossa dificuldade de entendermos as verdades do Cristo, mas que ele, com seu amor incondicional, nos permita sermos abençoados sempre. Então, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelem pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais se eleve e avulte no concerto dos povos, irradiando paz e fraternidade, que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do nosso abençoado Brasil. Terminando o nosso estudo e já agradecendo a todos por participarem deste breve, deste simples, mas deste amoroso estudo, que eu espero ter vir a contribuir um pouco para esse entendimento, eu fecho com uma poesia escrita por Pedro de Alcântara, Brasil, Pátria do Evangelho. Esta é a pátria da eterna primavera, áureo florão da América, celeiro de abastança sublime ao mundo inteiro, nação de que as nações vivem à espera, enquanto o antigo monstro dilacera o velho mundo em novo cativeiro, brilho pálio celeste do cruzeiro, na vanguarda de luz na nova era. Brasileiros, vivamos a aliança do trabalho, do bem e da esperança,
no país da bondade almo e fecundo. Exultai que o Brasil, desde o passado, é a pátria do Evangelho restaurado e o coração de paz do novo mundo. Que Jesus sempre nos abençoe, que nós possamos sempre ter a esperança, a justiça, o amor e a caridade guiando as nossas escolhas. Que assim seja. Muito obrigada e bênção a todos.